Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos esse mês com uma proposta bem bacana, bem legal, que vocês mesmos que pediram aí para nossa, algumas, né, pediram algumas coisas feitas de mandioca, né? Até mandei outro dia uma receitinha extra aí, mas hoje nós vamos com a mão na massa já fazer essas receitinhas para vocês. Então esse mês nós vamos ter 3 receitas maravilhosas. Bolinho de mandioca com queijo, o escondidinho de mandioca com frango e também o bolo de mandioca, tá? Que vocês pediram aí. Essas 3 receitas maravilhosas com um produto, uma raiz que é muito saudável, muito boa, alimenta bem. E também com coisas saudáveis, que é o frango, né, que é o queijo, tá? Então nós vamos começar hoje com o escondidinho de frango, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui todos os ingredientes, tá? Vou fazer um purê de mandioca. Cozinhar a mandioca não tem segredo. Cozinhar o frango também, desfiar também não tem segredo. Eu sempre cozinho ele com um pouquinho de sal e um pouquinho de alho, para ficar bem saboroso. A mandioca, nós cozinhamos a mandioca e amassamos a mandioca, tá? Amasso bem amassadinho, não passa espremedor não, mas se tiver espremedor, quiser passar, pode passar, tá bom? Pode ser. Mas eu vou primeiro fazer o recheio do nosso escondidinho e eu vou começar acendendo o fogo. E vou colocar 2 colheres de sopa de azeite ou óleo. Esse óleo que eu estou usando é o óleo de girassol, que está compensando comprar ele agora, né? Devido ao preço alto das coisas, né? Então nós vamos estar usando esse óleo, que está um pouquinho mais barato. Vou colocar um pouquinho do alho. Aqui eu tenho alho para fazer o purê e também fazer, temperar o nosso franguinho. Vou deixar dar uma murchadinha nesse alho. Já vou colocar também a cebola, um pouquinho de cebola, tá? A cebola essa vai tudo aqui. Cebola picadinha. E vou deixar dar uma murchadinha. Bom, já vou colocar aqui também um pouquinho de colorau, tá? O colorau, pessoal, ele faz bem para a saúde, viu? Ele é bom para circulação, ele é bom para baixar o colesterol, tá? Então eu gosto sempre de estar usando um pouquinho do colorau. É um tempero que a gente não fala muito sobre ele, mas ele é bem saudável, tá? Já coloquei o colorau. Agora eu vou colocar um pouquinho do chimichurri, aquele temperinho que sempre eu falo pra vocês, tá? Eu vou colocar um pouquinho dele, que dá um sabor maravilhoso no frango. E agora eu vou colocar aqui o frango. E vou mexer bem para ele agregar bem o tempero. Agregar bem o tempero, pegar uma corzinha, né, do colorau. O cozidinho ele já está, aqui é mesmo só para agregar bem um pouquinho mais um temperinho, né, para dar um sabor maravilhoso no nosso escondidinho, tá ok? Bom, vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Como eu vou usar mandioca, o frango, eu tô usando aqui o coentro. Mas se não gostar do coentro, pode usar a salsinha, tá? Mas eu tô usando o coentro, que é bem gostoso, ele casa muito bem com as receitas de mandioca. Bem picadinho, aí vou misturar só, já vou desligar o fogo, que o nosso recheio já está pronto. Agora eu vou pro purê da mandioca. Olha que recheio lindo, olha. Tá? O frango é só desfiadinho. Cozinhou com um pouquinho de sal e um pouquinho de alho. Tá bem cozidinho, é só desfiar. Eu uso o peito de frango para estar fazendo a nossa receita, tá ok? Bom, agora nós vamos pro purê. No purê nós vamos usar o leite. Eu vou usar primeiro a manteiga, que eu vou colocar aqui na panela. Manteiga, olha. Conforme a quantidade, mais ou menos meio quilo de mandioca, 2 colheres de sopa de manteiga.
Eu vou ligar o fogo. E vou deixar derreter um pouco essa manteiga. E vou colocar o alho aqui, um pouquinho de alho para dar um sabor bem marcante aí no nosso escondidinho. Eu vou colocar um pouquinho de alho, uns 2 dentinhos pequenos. Eu não gosto muito de fritar, vocês já sabem, né? Para não perder o sabor do tempero. Então eu vou dar uma murchadinha nesse alho aqui na manteiga. Manteiga também não posso deixar ela muito tempo no fogo, senão ela satura, né? É uma gordura muito sensível, então a gente não pode deixar muito tempo. Então um pouquinho só, que dá para dar uma murchadinha no alho, já vai estar bom. Já está. Já está no ponto que eu quero. Agora eu vou colocar a mandioca amassadinha. Aqui tem mais ou menos meio quilo, tá? Ela fica bem, essa aqui tá bem sequinha. Daquela amarelinha. A mandioca amarelinha eu gosto muito dela. Principalmente para fazer os nossos escondidinhos, ela é muito boa. Os bolinhos também, ela é bem enxuta. Vou colocar aqui. Vamos dar uma mexidinha. Eu não quero um purê duro, eu quero um purê macio, mas não tão mole como o purê de batata, tá? É um purê mais firme, tá bom? Então aqui, olha, agora eu vou colocar sal, que essa mandioca eu cozinhei sem sal, porque quando eu cozinho ela com sal, ela cozinha melhor, tá? Eu vou colocar aqui uma colherinha de sal, uma colherinha de sobremesa, tá? A meio quilo de mandioca já vai estar bom. Vou colocar o leite. Leite dá um sabor maravilhoso no purê. O leite e a manteiga são essenciais para estarmos fazendo os nossos purês, né? Seja ele de batata, aqui um talinho da mandioca, vamos tirando, né? Que às vezes escapa, mas fica feio se ficar lá na nossa comida, né? Então vamos tirar. Aqui, olha, só o tempo de agregar o leite. A mandioca às vezes fica até com alguns pedacinhos, eu não me importo não, tá? Eu acho bom porque você sente a mandioca. Bom, pessoal, eu vou colocar nessas forminhas aqui, olha, que esse aqui é bom pra gente congelar. Porque esse escondidinho nós podemos congelar ele, né? Aí a gente faz às vezes bastante, ou então eu vou fazer pra guardar pra daqui uns dias, pra adiantar meu serviço, né, e tal. Então essas vasilhinhas aqui são ideais, tá? Você pode montar o escondidinho, congelar, no dia de comer é só tirar do freezer e colocar no forno, tirar do congelador e colocar no forno. Mas eu dou uma untada, pra não grudar, tá? Eu põe um pouquinho de óleo e espalha aqui, ó, dá uma untadinha na nossa forminha aqui, tá? Pronto. Aí então agora vamos montar o nosso escondidinho. Eu vou colocar um pouco, aqui pode ser numa assadeira grande também, numa assadeira maior, tá? Você escolhe aí o que você vai querer fazer, tá? Eu coloco um pouco do purê de mandioca aqui, espalho. Espalho, coloco um pouco do frango. Já está aqui o nosso recheio de frango já prontinho. Vou colocar aqui um tanto de recheio. Vamos colocar... O frango não é tão caro e é uma delícia e é saudável, então vamos abusar um pouquinho do frango. Aí colocamos uma quantidade razoável. Espalho aqui em cima.
Eu vou colocar aqui em cima um pouquinho desse frango. Sabe aquele requeijão que eu ensinei vocês a fazerem? Requeijão caseiro? Vou colocar um pouquinho daquele requeijão aqui. Tá? E vou espalhar para ficar cremosinho esse frango aqui. Isso aqui fica uma delícia, gente. Vocês não fazem ideia. E o requeijão que nós fizemos, né? Vou dar uma espalhadinha aqui. Não precisa pôr muito, que ele depois derrete e ele espalha sozinho aqui no frango depois, quando ele estiver assando, tá? Agora pode. Já espalhei o requeijão ali. Agora eu vou colocar mais um pouco do purê. Aqui, essa última camada eu não coloco muito. Coloco menos. E vou espalhar de novo. Cobrir uma camada mais fina. Aí, aqui vai embaixo, vai um pouquinho mais grossa a camadinha. Depois uma camadinha boa, generosa de frango. Coloca um pouquinho, espalha um pouquinho de requeijão sobre o frango. E aqui está já cobertinha. Eu vou colocar mais uma camada de requeijão aqui. Vou espalhar um pouquinho de cheirinho verde aqui em cima, ó. Só um pouquinho, só para dar um toque especial aqui. Um pouquinho mesmo, só para dar um toque, porque já foi um pouco de cheiro verde lá no nosso frango, né? Só um pouquinho mesmo. Agora eu vou espalhar um pouquinho de mussarela ralada, tá? Mas pode pôr em fatia também. Eu gosto de colocar ralada, que eu não quero colocar muito. Quero colocar só um pouquinho, porque senão essas outras coisas, esses outros ingredientes que a gente acaba usando, então, os outros ingredientes roubam um pouco o sabor do nosso escondidinho, que eu gosto de sentir o sabor do frango e do purê de mandioca. Então, eu vou colocar bem pouquinho, tipo assim, mussarela ralada. Essa mussarela, ela vai agregar ao requeijão e as outras coisas. Eu vou colocar um pouquinho também em cima, que fica muito bom, farinha de rosca, tá? Farinha de rosca, farinha de pão. Não precisa comprar para isso. Se você tiver pãezinhos aí em casa, pãozinho já amanhecido, guardou aí, é só dar uma torradinha e ralar ele, ou então passar no liquidificador. Então, eu vou colocar uma camadinha fina de farinha de rosca. Não precisa muito. Nesse tamanho aqui de travessinha, essa daqui é de 15 por 20 mais ou menos, eu vou usar umas 2 ou 3 colheres de farinha de rosca só, tá? É só um pouquinho mesmo, tá bom? E aqui está pronto o nosso escondidinho. Para congelar, eu vou usar essa tampinha, né? E vou tampar aqui e vou fechar. No dia de ir pro forno, é só abrir, levantar a tampinha um pouquinho, tá? Abrir um pouquinho para não estufar. Fecha aqui e congelo, dá para guardar durante 3 meses. Eu duvido que vai ficar todo esse tempo, né? Mas dá para durar 3 meses, tá? E pronto, aí está o nosso escondidinho guardadinho. Depois eu mostro ele assadinho para vocês, tá? O assado também é muito simples, é só para derreter o queijo, tá? E dar uma douradinha nele. E é isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que vocês gostem.